Graça e paz, seja bem-vindo. 11º dia que estamos orando, estudando o livro Sozo. Seja muito bem-vindo a esse momento, que o Espírito Santo venha te conduzir, que o Senhor Jesus, ele seja o seu companheiro, o seu amigo, e que Deus Pai esteja com você, e você se sentindo protegido, seguro, amém, provido e com o seu propósito sendo revelado. Nós paramos no capítulo 5, onde estamos falando a escada do Pai revelada. Nós falamos sobre a importância do Pai, falamos que o nosso corpo ele necessita de provisão, proteção, identidade e valor, que é o Pai que faz isso. A alma ela precisa de comunicação e companheirismo, e é os irmãos e os amigos que suprem essas necessidades, e é Jesus, né, que representa, e o Espírito, e no nosso espírito é necessário ensino e conforto que vem pela mãe, e a mãe é uma figura representada pelo Espírito Santo. Então falamos sobre o Pai e vamos falar aqui que na unidade familiar são os irmãos que geralmente atendem às necessidades de comunicação e companheirismo. Todo filho único pede pelo quê? Por um irmão, por um irmão. Então os amigos, os irmãos são aqueles nos quais nós contamos os nossos segredos. Mesmo quando as crianças têm bons relacionamentos com seus pais, com suas mães, eles vão contar os seus segredos mais profundos com os amigos, primeiramente, tá? E pode ser que conte para os pais, mas os amigos, eles serão privilegiados, né? Então, lidar entre amigos e irmãos é um dos principais meios, tá? Que as crianças aprendem limites e resoluções de conflitos. Uma criança, ela precisa ter amigos e ela precisa enfrentar esses conflitos e resolvê-los, tá? Como pai, como mãe, se você interfere nos conflitos para resolver os conflitos dos seus filhos, você está aí prejudicando a formação da identidade da sua criança. Então, através das interações sociais que nós aprendemos a impor a nossa vontade aos outros, tá? E o quanto nós podemos contar com eles e como podemos também estabelecer e reconhecer limites saudáveis entre os extremos, tá? Então, quando um bullying acontece entre irmãos e amigos, geralmente mentalidades nocivas e de julgamento podem ser estabelecidos sobre os futuros relacionamentos adultos, tá? Então, é algo a se observar. Antigamente, a gente era taxado por vários apelidos e não se via tantas consequências drásticas como hoje nós já vemos. Hoje já é bullying, já é levado para outro lado, mas enfim, tem alguns apelidos que pessoas carregam para o resto da vida, e esses apelidos acabam machucando, né? Tem teor pesado. Então tudo precisa de um equilíbrio. A mãe terrena, ela é mais responsável pelo conforto e instruções dos seus filhos, tá? As mães, elas, ao amamentar, elas geram uma conexão muito forte, né? Um laço com os seus filhos, mas são as mães e não os pais que se preparam para alimentar os seus bebês. A mãe, quando ela está gestante, tem médicos que já vai passando no pré-natal exercícios, né? Para fazer, para quando o neném nascer, a mãe já está preparada ali, tá? E em uma família saudável, essa conexão inicial entre o recém-nascido e a mãe se torna um momento de ligação que mais tarde na vida vai abrir caminho
para a capacidade de receber e dar conforto, tá? Então, se você observa uma pessoa que ela é mais companheira, que ela é mais simpática, que ela tem mais essa questão de dar conforto, pode ser que ela tenha sido mais trabalhada nesse sentido. E as culturas sido pela infância até que o filho seja capaz de cuidar de si mesmo. Hoje há uma cultura, né, das mães ter própria, investirem na sua vida profissional. Isso não é errado, não é pecado, né? Lá em Provérbios fala da mulher sábia e a mulher fica o dia inteiro em casa, né? Aquela mulher lá, ela acorda cedo, de madrugada, ela cozinha, ela vende, ela comercializa, mas ela também cuida da casa, ela cuida dos filhos. E hoje nós, como mulheres, nós temos que atentar a tudo isso que a vida nos propõe a fazer e fazermos com equilíbrio, mas buscando sempre do Espírito Santo a sabedoria, para que não venhamos investir mais de um lado e deixar outro lado descoberto. Porque quando fazemos isso, uma brecha se abre no reino espiritual, né? E quando vemos aqui, que a mãe, ela tem essa capacidade, né, de fazer com que o seu filho, ele tenha a capacidade de receber e dar conforto, tá? E aqui no livro fala bem assim, que se uma mãe ela está controlando e corrigindo continuamente os erros de seus filhos, os filhos eles aprendem a mentira de que precisa ser perfeito para agradar os outros. Por outro lado, se a mãe nunca corrige o seu filho, a criança cresce tendo que estabelecer os seus próprios limites. Então a criança fica sem limites, né? E isso muitas vezes leva a um sentimento de medo do fracasso ou a um nível não saudável de autossuficiência, tá? Então há um dano pelo desequilíbrio. Tudo é com decência e ordem. A palavra de Deus fala que o pai corrige o filho que ama, que Deus corrige o filho que ama, né? Nós também, como pai e mãe, devemos corrigir, mas tudo precisa ser pautado pelo equilíbrio, né? Então, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, que é a Trindade, representam os três aspectos de Deus. Aplicando isso à escada do Pai, nós vemos que cada membro da Trindade está distintamente ligado às necessidades do corpo, da alma e do espírito. Assim como cada membro da família tem uma função na satisfação das necessidades do nosso ser, e cada membro da Trindade tende a atender necessidades correspondentes. Aquilo que eu falei, o corpo é Deus Pai que vai curar, né? É Deus Pai que vai cuidar. E Ele vai cuidar como? Com provisão, proteção, identidade e valor. Tá? E o Pai terreno aqui na Terra, ele pode ser representado também por professores, pastores do sexo masculino, líderes treinadores do sexo masculino, avós e tios, tá? Jesus, ele cuida de quem? Da alma, tá? Então, por que você está abatido, a minha alma? Né? O salmista Davi falava. Ele falava a si mesmo. E é Jesus que vai trazer cura para sua alma, e ele que vai representa a necessidade, ele que vai suprir, a necessidade da comunicação e do companheirismo, tá? Que é representado pelos irmãos e os amigos. O Espírito Santo, ele vai aonde? No nosso espírito, e ele vai suprir a necessidade de ensino e de conforto,
tá? E o Espírito Santo é representado pela mãe. E a mãe pode ser representada também, a autoridade feminina, né? Por professoras, pastoras, treinadoras, líderes de atividades femininas, avós e tias. Então, há um respaldo e há uma autoridade espiritual muito grande de um avô, de um tio, de uma avó e de um tio, tá? Uma vez conversando com uma psicóloga, ela enfatizou muito que uma coisa é a mãe falar, né? E outra coisa é a avó afirmar aquilo que a mãe também ensina. Isso gera um peso muito maior. Tem até uma história, né, que se fala muito que uma criança perguntou: mãe, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe para fazer? Aí ela, é porque eu aprendi assim com a minha mãe. E aí ela foi perguntar para a mãe dela, né? A mãe já foi perguntar para a avó da menina: mãe, por que a senhora faz o peixe cortando o rabo e a cabeça? Aí a mãe também falou: porque eu aprendi assim da minha mãe, né? Então, isso vai se passando de geração, ensinamentos, padrões. Então, na igreja e nas ministrações do Sozo, é identificado muito, tá? Essa dificuldade nas pessoas de entender as suas identidades em Deus por conta dos pais que não ajudaram a desenvolver quando crianças, né? Eu vou repetir, nós não estamos aqui para culpar os nossos pais, nós estamos aqui para amadurecer, para trazer verdade aonde estavam necessitando de verdade, de cura, amém? Então, se uma pessoa ela tem dificuldade em entender o próprio valor, ela também vai ter dificuldade em saber aquilo que Deus Pai pensa sobre ele, tá? Isso é muito sério. Quando os pais terrenos não estão presentes para proteger ou prover as crianças tendem a temer a falta de provisão, tá? E por causa desse medo, muitos transferem sentimentos de abandono e de isolamento para Deus Pai. Essa mentalidade pode nos levar a filtrar a verdade de Deus, de proteção e provisão por meio de lentes profanas. Quantas pessoas, né, elas estudam, se esforçam, né, com medo de viver, não é por uma motivação saudável, mas é por uma motivação de medo, por uma motivação profana. E aí é quando essa pessoa às vezes chega no topo lá da carreira dela, ela é infeliz, ou ela pisa nas pessoas para subir, ou ela faz de tudo, né, para ter sucesso e perde tudo também, perde família, perde tudo. E perde até a paz, né? Porque tem gente que se entra em dívidas para ter status, para ostentar, ou enfim, né? E tudo isso se percebe uma falta de equilíbrio, se percebe uma necessidade de suprir algo que não é suprido por bens materiais, não é suprido por nada aqui na terra, a não ser pelo próprio Deus, a não ser por conhecer a verdade que liberta, tá? Então, nós estamos todos nós num processo de autoconhecimento, e esse livro é uma ferramenta de confronto, é uma ferramenta de cura, é uma ferramenta de libertação, e libertação muitas vezes é pelo fato de sair demônios, mas também por se manter em santidade. Porque se você esvazia a casa, você tem que substituir por verdade, por novos padrões. E se esses novos padrões não forem substituídos pela palavra de Deus,
a vida volta 7 vezes pior, porque os demônios eles vêm e eles não têm dó. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Então eles vão vir numa intensidade muito maior, muito pior. Então eu não quero me prolongar nisso, mas nós vamos orar. Amém? Você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, Deus Pai e querido Espírito Santo, nessa hora eu me apresento a Ti e eu peço a Ti o Teu perdão por eu acreditar em verdades e mentiras que me afastaram de Ti. Hoje eu reconheço que a necessidade que há na minha alma, no meu corpo e no meu espírito só pode ser suprida por Deus Pai, por Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma forma que essa necessidade só pode ser suprida naquele que eu estou orando, na minha geração, por Deus Pai, por Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu sei que após esse preenchimento com a verdade, haverá sim cura, salvação e libertação. Então hoje eu decido reconciliar totalmente contigo, querido Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu substituo agora a dor, a mágoa, o abandono, o ressentimento, as feridas, as lentes geradas através das más experiências que eu tive pela verdade. Hoje eu decido ouvir os pensamentos do meu Pai, que só tem pensamentos bons ao meu respeito. Hoje eu decido viver em companhia do querido Jesus, o meu fiel amigo. Hoje eu decido ser instruída e consolada pelo querido Espírito Santo. Hoje eu decido receber a cura da provisão, da proteção e da minha identidade pelo meu Pai. Hoje eu me revisto do anel de autoridade. Eu calço novas sandálias. Eu visto da minha túnica nova, limpa, alvejante. Hoje eu decido festejar junto com o meu Pai o retorno para a casa do Pai. Hoje eu decido viver o retorno, a redenção para a casa do meu Abba Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar, amém? Pai, nós selamos esse momento dessa oração profética. Nós retornamos para a Tua casa. Nós retornamos, querido Espírito Santo. Nós retornamos para Ti, Senhor Jesus. Retornamos para Ti, Abba Pai, querido Pai. Profeticamente nós retornamos com a nossa geração. Não ficará uma unha do Egito. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa amaremos ao Senhor. Eu e a minha casa, Senhor, eu e a minha geração, fazemos uma aliança de reconciliação contigo. Essa é a oração dos teus filhos, do teu povo, Senhor, que clama a Ti dia e noite, Senhor, clamando por suprimento, por provisão, por cura, por proteção, por companheirismo, por consolo e ensino. Esta é a oração do teu povo. Senhor, sabemos que só em Ti temos vida, e é em Ti que nós nos lançamos agora, diante da Tua cruz, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai,
o nosso irmão mais velho. Tu és o nosso Consolador. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome e dizemos que te amamos e reconhecemos que o quanto necessitamos de ti, como igreja, como filhos maduros nessa estação. Nós oramos e bendizemos a ti. Amém. Amém. Queridos, um forte abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.